representatividade. Isso. E é uma Gente, coisa muito simples. Voltamos, aconteceu o que acontece com toda emissora multinacional e potente, né? Riquíssima, porque não vai acontecer com a gente. Mãe, arrepia. Vamos lá, voltamos, gente. Então, estou falando sobre a importância da representatividade para a mulher negra, para a criança negra e para a população negra. E eu faço sempre essa brincadeira. Se nós somos a maioria da população, por que nós não somos a maioria em vários espaços? Na mídia, né? Na gerência de um banco, não é? Numa gerência de uma empresa. Por que nós não somos maioria? Então, a gente precisa, sim, de representatividade. É fundamental. Hoje, a gente vê uma menina negra brincando com boneca, né? Ela brinca com a boneca, ela mexe no cabelo da boneca, ela entende que aquele cabelo é de uma textura diferente, mas que ela pode fazer o que ela quiser, porque acabou-se essa questão, né? A gente precisa pensar que a representatividade ela é de fundamental importância para essas políticas de discussões antirraciais, para essas lutas, né? Que é importante. Mãe, quando a senhora vê, por exemplo, a questão, a senhora tocou num ponto importante aí, né? Que é a questão, por exemplo, de cargos e espaços públicos, né? Cada vez existe uma ilusão de ótica, existe, assim, aquilo mesmo que o próprio Marx chama de cortina de fumaça e etc. e tal, né? Aquela alienação, ideologia, né? Um papo interessante que o Marx tem, por exemplo, de ocultar e mascarar a realidade. Por exemplo, quando a gente vê, a senhora trouxe aí antes da gente ter o problema técnico, a questão de quantas pessoas estão morrendo na pandemia. Quem são essas pessoas? Se a gente faz uma pesquisa, né? E já tem pesquisa pronta, com certeza, sobre esse assunto, quantas pessoas elas foram vítimas da Covid. Quem são essas pessoas? Onde elas moram? A grande maioria são pessoas negras, né? E que vivem em comunidade na periferia. Então, quer dizer, tudo isso que a senhora nos traz é algo que tem que ser estudado, é algo que tem que ser levado a sério. E assim, e levado a sério por quem? Principalmente por quem é oprimido nessa pedagogia, né? Principalmente quem é oprimido. Por isso que o Paulo Freire, acredito que a senhora conhece muito bem, o pedagogo Paulo Freire, sim, escreveu a pedagogia do oprimido. Sim. A pedagogia do oprimido não é a pedagogia do opressor, né? Então, tudo isso envolve, né? A gente chega nos shopping centers, quem são os funcionários modelos para as tais lojas, né? Chega nos bancos, quem são os funcionários modelos? A senhora também nos colocou que a maioria das pessoas negras, a negritude em sua maioria ganha muito menos que os tais chamados brancos, né? Quem sofre as consequências, por exemplo, do Estado enquanto repressor? As pessoas negras. Então, quer dizer, é algo material, ninguém aqui está filosofando por si só, mas é algo que existe, né, mãe? É algo que precisa, a sociedade ela tem que ter consciência disso, não é verdade? É estrutural, né? O estrutural, racismo, ele é estrutural. Ele é estrutural e estruturante. Mas a gente vê, por exemplo, essa discussão, ela precisa ser pautada. Eu acho que este é um modelo que vai dar certo, né? Se a gente discutir isso sempre, porque nós temos os próprios negros que não concordam com isso. Nós temos aí, não vamos nem falar, de pessoas que ocuparam espaços, esses espaços de poder, e que poderiam estar fazendo coisas diferentes, e se volta contra a população negra. Então, o que eu penso que a gente precisa discutir nas rodas de conversa. As rodas de conversa elas têm que ser intensificadas, porque também a gente precisa preparar nosso povo, né? Ô mãe, essa roda de conversa que a senhora chama,
a gente pode chamar ela de trabalho de base? Com certeza. É um trabalho de base, por exemplo, você está, em qualquer momento que você tiver, você pautar essa discussão, né? Porque você precisa pautar essa discussão. Quando eu falo que a gente tem que discutir dentro de casa, a gente tem que discutir mesmo, né? Olha, você está lembrado ali, ó, por que seu fulano está nessa situação? Por que aquela senhora está assim, né? Por que o menino Miguel, né, foi morto? Por que ele morreu, né? Enquanto nós temos ancestrais que amamentaram os filhos das mulheres brancas, das casas de engenho, nós temos uma mulher branca que não teve paciência e deixou essa criança entrar no... Olha, gente, deixou uma criança daquela idade entrar num elevador e ficar no elevador sozinho, né? Quando a gente pega na mão dos nossos filhos para descer uma escada rolante, né? Então, o que fez aquela senhora não se preocupar ou não segurar aquela criança, né? A gente sabe que é o racismo, não é? Porque a mulher negra, ela cuida, elas são as babás das mulheres brancas. E ela cuida dos filhos e ainda vai cuidar dos filhos que ela cuidou. Então, a gente precisa discutir, sim. E a gente precisa, eu acho que é preparar os nossos para essa discussão, viu? Porque, vamos falar de Marx. Todos tiveram acesso, né? Estudaram Marx, nem todos. Então, a gente precisa preparar. Então, é uma discussão de base. É preciso que essa militância que nós temos aí se volte para essa discussão. Essa discussão tem que ser uma discussão de base, sim. Em qualquer espaço que você tiver, você tem que pautar essa discussão. Porque eu acho que isso precisa que mais pessoas saibam, identifiquem, e assim, quem sabe a gente mude essa situação. Então, acho que é importante, sim. Viu, Boris? Mãe, é maravilhoso ter a senhora aqui com a gente. É fantástico, assim. É mais uma aula. Quando eu tenho uma pessoa, assim, do naipe da senhora numa live como esta, através de uma conversa, dando uma aula, uma conversa maravilhosa, né, onde a senhora traz ideias importantes. E outra coisa que eu queria dizer para a senhora, não vai faltar oportunidade da gente se conhecer pessoalmente, né? Com certeza. Vou preparar um belo acarajé para você. Maravilha. Entre São Bernardo e Hortolândia existe uma certa distância, mas nada impede da gente se conhecer e trocar ideias pessoalmente. Logo, logo a gente vai poder fazer isso, né? Logo, logo a gente vai poder, todos nós se encontrar. Mas, mãe, toda essa reflexão que a senhora traz é uma reflexão verdadeira, é uma reflexão histórica. Quer dizer, a senhora começa dizendo, né? Olha, nós estamos em 2020, nas portas de 2021, faltando apenas 9 anos para 2030. E a gente ainda tem uma cultura colonial, e agora aos moldes neocolonialista, né? Existe uma elite no Brasil higienista, né? Segregadora, centralizadora e centralizadora. E déspota. Tem mais essa ainda, excludente, né? E que sente ameaça em qualquer movimentação da classe trabalhadora, né? Em qualquer discurso. Justamente. Então é assim, mas resistir é preciso. Resistir é preciso sempre, né? A classe trabalhadora, ao longo da sua história, ela tem uma história de resistência, né? Resistência. E ouvir a senhora faz parte dessa resistência. Ouvir a senhora faz parte de a gente parar e olhar um pouco para o retrovisor para ver se a gente pode botar esse carro para funcionar. De que maneira a gente bota esse carro? Não é verdade? Então é assim, e não é um discurso, a senhora não traz aqui um discurso vazio, né? É um discurso concreto, vivido, né? Vivido e que vive, né? Quantas pessoas agora, nesse exato momento, estão sofrendo justamente por tudo isso que a senhora traz no Brasil? Quantas pessoas estão sofrendo? Imagináveis, né? Imagináveis. E eu queria agradecer com todo carinho a senhora
A senhora faz parte desse espaço. Já Obrigada. pode ser parte desse espaço. E vai estar sempre aberto para a senhora fazer qualquer discussão, sempre. Quero agradecer a Beth, maravilhosa Beth, por ter sido esse elo para que eu pudesse conhecer a senhora. A Beth é linda, maravilhosa. Tá bom, mãe? E eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais. Eu vou dizer assim, agradecer a todos, boa noite a todos e todas que ficaram aqui com a gente e que resistiram, né? Eu acho que, como o Paulo acabou de falar aqui, é uma aula de amor ao próximo. Porque a gente precisa amar mesmo o outro e se colocar no lugar do outro, né? Se aquela senhora que deixou aquela criança no elevador se tivesse colocado no lugar da mãe daquela criança, a criança estaria viva. Enquanto a mãe foi levar a criança, o cachorro dela, né? A criança entrou no elevador e caiu do 9º andar. Então, nós precisamos mesmo resistir para existir. Quando eu coloco que na década de 60 isso já acontecia e poucas mudanças ocorreram, para mim não é nenhum agrado falar isso. Eu gostaria de chegar aqui e contar, olha, tivemos mudança, mas eu acredito que a gente precisa, brasileiros e brasileiras, povo negro, a gente precisa se unir, porque juntos somos fortes. E nós temos que mudar essa história. Nós somos brasileiros, nós vivemos, esse é o nosso país, não é? E nós temos direitos. E esses direitos eles têm que ser respeitados. Olha, Borges, agradeço te conhecer. Eu também aprendi com você, porque a vida ela é uma eterna troca, né? De experiência, de conhecimento, de vivência. Então, eu aprendi muito com você. Sucesso para esse programa, que esse programa continue por muitos anos. Que Oiá, que é minha mãe, e a sua também, Oxóssi, né, lhe dê bastante prosperidade, porque esse papel, esse programa já é uma educação de base, né? Quantas pessoas nos ouviram hoje e já saem daqui modificadas? Então, nós alcançamos nosso objetivo. Axé a todos, continue com o Borges, que o Fala Borges é uma fala muito boa. Obrigada a todos. Eu que agradeço, a aula maravilhosa, tá bom? E eu gostaria de agradecer a todos que participaram do programa mais uma vez. Um beijo, um carinho a todos. E que estamos juntos, todo mundo junto. Um forte abraço a todos e muito axé para todos nós, que a gente precisa. Axé e luta. Luta, axé. Tchau. Tchau.